bem? Você está bem? Amém, glória a Deus. Tome seu assento. Esse é o nosso culto de adoração e celebração ao nome do nosso Rei. Amém? Final de semana bem cheio, hein? Tivemos evento em Sergipe. Quem estava em Sergipe? Pronto. Tivemos culto, adoração, monte, tudo em Sergipe. E tivemos culto, adoração e monte. Celebração de ceia lá em Sergipe e em Capim Grosso também, não foi? Glória a Deus. Quem estava em Capim Grosso? Glória a Deus. E hoje tivemos o Doadores de Amor. Amém? Foi extraordinário também o Doadores de Amor. Quem estava lá? O pessoal fez festa só porque viajou. Vocês... É assim mesmo. Primeiro a gente trabalha aqui, depois ganha viagem, meu amigo. Quem estava lá hoje? E o povo que viajou, tudo gritando. Você só porque foi aqui, pô? Aí não entendi nada. Mas vamos lá, vamos à palavra do Eterno, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: meu irmão, não me incomode. É a hora da palavra. Isso. Muito bem. Amém? Silêncio. Quem está nos acompanhando no conforto do seu lar, ou onde quer que vocês estejam, sejam todos muito bem-vindos também. Romanos 11, 11 a 22. Amém? Seguimos. Tem muita leitura, viu? Metade da Bíblia vamos ler hoje. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para provocar ciúme neles. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso provocar ao ciúme os do meu povo, salvar alguns deles. Pois, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto: não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado.
está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Não te orgulhes, mas teme. Quem está em pé, não se orgulhe, mas tenha temor. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, aí aqui, os ramos naturais, o povo dele, o povo judeu. Se Deus não poupou os ramos naturais, teme, não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considera o quê? A bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se permaneceres na sua bondade, de outro modo, também tu também, se não permanecer, serás? Volte agora para João 15. Do versículo 1 até o 11. Posso ler? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo, e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Coloque sua Bíblia do lado e vamos orar.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra magnífica. Tua palavra possui tudo que nós necessitamos. É fonte de inspiração, é refúgio, é auxílio, é bússola, é bálsamo. Tua palavra é tudo, Senhor. Nós adoramos ao Senhor nessa noite, nesse culto de adoração e celebração. Já temos experimentado de um nível de profundidade na Tua presença, desde a abertura, o momento de adoração, o momento de adoração sacrificial também, dízimos e ofertas. Mas chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra e nós queremos nos debruçar na Tua verdade, na Tua palavra e receber a plenitude do que o Senhor tem para nos encher nessa noite. Portanto, trazemos o nosso ouvido, a nossa mente, a nossa concentração totalmente cativa ao Senhor, declarando que vamos receber tudo aquilo que o Senhor tem e iremos imediatamente produzir frutos. Frutos que glorifiquem, que chamem a Tua atenção e que manifestem a Tua glória. Repreendido seja todo mal, todo demônio, todos os agentes das trevas que tendem a distrair, a roubar a atenção do povo. Sejam todos repreendidos em o nome de Jesus. Declaramos céu aberto nesse lugar. Declaramos ainda que esse lugar está guardado, ornado, protegido. Aqui e todos que estão nas adjacências, essa rua, esse bairro, essa cidade tem pertencimento, pertence ao Deus vivo, ao nosso eterno. E adoramos ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, faz algo sobrenatural, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. A dor do enxerto é o tema da mensagem. Pela manhã nós estávamos fazendo algumas visitas e praticamente quase na etapa de nós regressarmos, paramos para evangelizar um grupo de pessoas. E em meio a esse grupo de pessoas, existiam 2 homens afastados há muito tempo da presença de Deus. E eles estavam prestes a começar um pagode ali, né? A equipe do litro estava numa esquina, sentado. Aí tinha um levita com um violão, não sei nem, uma guitarra, um violão, um negócio daquilo ali. E aí estava ele e mais uma equipe. E aí nossa equipe chegou para evangelizar. E ele falou, não, eu sou afastado. Eu fiquei 16 anos na igreja e tenho 8 anos afastado. E aí ele meio que dizendo que se decepcionou com a igreja, dizendo que foi muito machucado, e sem querer contar o assunto. Aí o colega de copo dele falou, conte tudo, rapaz. Conte tudo. Diga o que aconteceu. Entendeu? Ele falou, não. Ele falou, conte logo. Que você era um dizimista fiel. Que você era um dizimista fiel. Tocava em cima do altar. E enquanto você estava assim, você era o cara na igreja. Quando você ficou desempregado, o pastor virou as costas para você. Aí você se retou e saiu. Tem que contar. Aí eu estou ouvindo, né? Aí depois que ele falou, né? Despejou tudo. E enquanto ele está lá falando, porque tinha muita gente conosco, e o diabo, ele é astuto, né? Ele gosta de tentar lançar uma semente para desestruturar uma equipe.
Porque a informação trazida naquele momento não é para efeito de conhecimento, é para efeito de desnortear o propósito. E aí eu pedi a Deus uma direção. Aí ele falando, aí o nosso amigo Wagner tomou a primazia e começou a falar com ele, perguntando para ele se foi Jesus que tinha feito, né? Aí começou a falar com ele, e falava de lá, ele de cá, e depois eu pedi uma oportunidade para falar. E eu estava falando com ele acerca do que representa a salvação. Por que interessa para Jesus gente ruim como nós? Por que Jesus vai em busca de gente como a gente? Não tem graça um povo que fica dentro de um lugar X anos, quando se cansa, inventa uma desculpa, sai falando mal dele. Não, ele não falou mal de Jesus, não falou, porque a igreja não pertence a homem. O pastor não está a serviço de um homem. Ah, mas o pastor é falho. O pastor é falho, o membro é falho, o obreiro é falho, quem está no mundo é falho. Falha é todo mundo. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só que ali o Senhor me deu uma palavra, a dor do enxerto. Quando ele diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, eu mesmo escolhi vocês. Então é difícil demais alguém que foi escolhido por Deus está servindo X tempo em um local, uma pessoa que não é a bandeira representativa. Porque aqui, por mais que cada um tenha a sua forma de pregar, exercite um nível de exegese, conhecimento e profundidade, cada um com a dádiva, cada um com um nível através da busca, né? E foi buscando e Deus foi enchendo e desenvolvendo habilidades e competências. Mas todos esses têm algo em comum. Diga o quê? Totalmente dependentes de Deus. Se eles ou se nós fôssemos bons, teríamos sido alguma coisa antes de Jesus chegar. Até o nome que nós temos para subir, para proclamar, é o nome de Jesus. Nós não chegamos em um lugar, eu sou o Carlos, vim aqui em nome de Carlos. Eu vim aqui em nome de Maria, eu vim aqui em nome de João. Não, eu venho aqui em nome de Jesus, porque esse é o nome que está acima de todos os nomes. Esse é o nome que está acima de todos os nomes. Porque quando você quer saber de um assunto, você quer saber se a pessoa tem um histórico bom, é case de sucesso, é alguém, o que ele fez para eu poder ouvir, quem ele é para eu poder sentar, falar, não estou em meu nome, que eu sou igual a você, eu não presto. Só que quando nós nos deparamos com um monte de galhos cortados, porque não entenderam processos, estava servindo, amém, glória a Deus, que é o quê? Título de honra, cadeira cativa, problema, o evangelho pregado, sem coragem e bravura de colocar homem e mulher no seu devido lugar, trazendo a condição emotiva, sintomática e carnal, que emana 24 horas de cada um de nós, e esses somos nós. O que nos dá graça é Jesus, o que nos habilita a estarmos de pé é Jesus, ir para a rua, falar para o povo é Jesus. Ninguém ia ter a livre, espontânea vontade ou desejo de sair da sua casa por semana, se não fosse Jesus. Então até a predisposição vem dele, desejo. E por que eu tomei a frente lá? Porque geralmente caído, desnorteado,
tem argumento. Caído, desnorteado, tem argumento. Por que ele não perguntou a Deus, primeiro, por que eu perdi o meu emprego? Faz parte da tua jornada, faz parte do teu planejamento. Já que eu estou chegando no altar, e cada vez mais o altar vai requerer do homem, da mulher, da membresia que se aproxime. Se tornou vitrine, o povo já não vai mais admitir determinadas ações, infantilidade. O povo já não vai mais admitir determinadas ações no seu relacionamento. Porque se você está no altar, você está representando um nome, que é um nome poderoso. E não adianta dizer, eu sou pecador, eu sou condicionado a erros e acertos. Concordo, mas a partir do momento que você está se aproximando do altar, espera e estima-se que você venha se tornar um modelo de discípulo, que todos olhem e digam assim, eu quero ser assim. Aí Paulo vai dizer, sejam pois meus imitadores, como de Cristo eu sou. Sejam, pois, meus imitadores. Ah, eu não vou imitar homem. Você não viu Cristo? Vai ter que imitar gente feia, igual a gente mesmo. Só que gente que quer Jesus. Gente que quer se aproximar do eterno. Gente que quer fazer uma espécie de invólucro para proteger quem quer intimidade. Uma partícula que venha proteger. Uma bússola de proteção, algo que a gente tenha sensibilidade de perceber nos lugares, nos ares, quando o diabo quer desnortear. E aí eu tomei a frente, eu falei com ele assim, você sabe o que é enxerto? Como é que pode alguém se permitir ser cortado, para entrar gente como a gente nele? Imagina o céu ouvindo essa história dele. Enxerto, eu vou dizer para vocês, é uma planta pronta que já produz, se tornou uma planta modelo, e pelo seu nível de excelência, alguém diz assim, vou fazer um enxerto ali, para criar umas mudas daquela planta ali. Aí o cidadão vai, o agricultor ele vai, com uma faca, e ele vai ferir ali, ó, em lugares específicos. É qualquer lugar? É lugar onde passa a vida, né? Onde tem maior quantidade de nutrientes. E ali, quando parte, ele vem e empurra um objeto estranho ali dentro. E esse objeto estranho agora vai ser nutrido. Vai ser alimentado. Vai passar por uma ressignificação. O que vinha dele agora começa a ser expulso. Porque a próxima água, a próxima seiva, é completamente diferente daquilo que ele estava habitualmente acostumado. Rapidamente, se o nutriente é bom, o desenvolvimento será mais rápido. Mas doeu. Mas mesmo assim ele aceitou. Doeu, mas mesmo assim ele nos trouxe para a sua presença. Doeu, mas ele diz, ó, vai. Se vós estão enxertados em mim, naturalmente vão produzir o quê? Fruto. Mas o fruto que vocês estão produzindo, não estão sendo produzidos por questões dos ramos. Olha que tremendo. Só estão produzindo frutos porque a raiz sou eu. Não eu, tá? Eu mesmo não. Ele, o Todo-Poderoso. Ele é a raiz. Então ele está dizendo, espera aí, meu povo foi colocado no despenhadeiro porque não deram ouvido. E bom que aconteceu isso, porque eles não dando ouvido,
precisou partir o corpo de alguém, para um outro alguém entrar. Ah, você não entendeu. Uma terra original já produz o fruto gradativo. Naturalmente, uma terra original. Nós que éramos dos gentios, precisamos ser enxertados nele. E aí o que é que está falando ali em Romanos? Está dizendo o seguinte: eu que sou apóstolo, e eu honro esse ministério que o Senhor me concedeu, preciso pregar uma palavra que gere consciência e conscientização. Eu preciso que os meus lá comecem a sentir ciúmes. Eu preciso que os meus comecem a sentir o quê? E assumam a responsabilidade. Mas Deus quis que acontecesse assim, porque se não fosse dessa forma, vocês, gentios, jamais teriam a oportunidade de se achegarem e serem plano futuro cumprido através das feridas de Jesus. Pois Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Levou, foi afligido, aflito, moído. O castigo que era de competência para nós, as chibatadas do que erra, as chibatadas do que envergonha o Evangelho, que era para nós recebermos, Ele tomou sobre si. Foi reputado como o quê? Ferido, e foi tido como maldito. Maldito, maldito pela morte que recebeu, pior morte existente. Tudo por uma ferida para enxertar um povo, já que os dele já saiu da linha de aceitação entre nós. E ele está sendo destruído, moído, arrebentado, para que gente como a gente seja enxertado nele. Gente como a gente seja enxertado nele. E aí sim, tem todo tipo de enxerto. O problema é que um enxerto, ele vai produzir folhas maravilhosas. E se ele produzir folhas maravilhosas, todo mundo gosta de ver. Só que para o Pai só interessa uma coisa, diga, o quê? Fruto. Porque a raiz que você está enxertado, naturalmente você fazendo a sua parte, o fruto vai vir. Só que tem gente que mesmo estando na oliveira verdadeira, nunca produziu um fruto. Só tem vista, só tem o ser agradável visual. Evidência comprovada não existe. São meros homens e mulheres que sentam para ouvir as histórias e continuam, e não decidem fazer das suas vidas também propiciatório. Estão vindo nas suas igrejas, nas suas comunidades, desenvolverem um relacionamento de senta e levanta, e quando sai, quer tocar uma vida, não entendendo que estão enxertados em um tronco bom, em uma raiz boa. E quanto tempo você está? E quais frutos vocês produziram? Eu preguei para aquele rapaz também, continuei pregando o que o povo já estava fazendo. E eu falei para ele de forma bem tranquila, eu falei, eu não teria essa coragem que você teve. De no meio de um povo aqui que veio falar de Jesus, você tentar desestruturar. Botar culpa, erro e engano em alguém. Pronto, esquecendo o erro, a culpa e o engano, Jesus mandou a gente vir aqui para te ter de volta. Você quer? Não. Então a culpa não foi a igreja. A culpa foi sua carne. Você está fazendo o que agora? Porque quando eu saio de uma igreja porque alguém não me agradou,
correto é procurar o quê, doutor Zé? Outra igreja. Então, quem não gostou de algo em uma igreja, ou litúrgico, né? Ou forma, diz assim, eu não gosto desse grito. Eu gosto de ir de quinta-feira, que é o povo mais suave. Porque domingo o apóstolo parece que é doido. Tudo bem, não tem problema. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Você não pode me ver andando, fazendo investigação, como aquele pastor lá de... Desconte aí um pouco. O pastor que estava fazendo investigação lá em Goiânia. Detetive. Não, eu fui chamado para o altar. Entendeu? Agora, falando alto aqui, dando ênfase à palavra do Eterno. Ah, meu irmão, você vai me ouvir? Vai me ouvir? Paulo, ele vai dizer o seguinte: vós devem compreender que a condição de estarem enxertados não lhes tira da responsabilidade de cumprir suas obrigações. Estão enxertados e o milagre não vai acontecer naturalmente. Milagre tem que ser provocado. Milagre tem que ser provocado, transformação também. Meu Deus do céu, você tem que entender que essa sociedade não quer ver mais ações repetitivas. Quer ver Cristo apresentado através de uma boa conduta ética e moral de um homem ou de uma mulher. Aleluia, glória a Ele. Tirar a apatia, porque não produziu, entristeceu. Tirar a apatia, porque não produziu, se acomodou. Tirar a apatia, porque não produziu, eu não estou a fim de hoje. Vá até os ramos entenderem que eles não estão mais no mundo. Meu Deus do céu. Por que que uns demoram mais de produzir? Limpeza. Quanto tempo vai demorar para você estar totalmente limpo? Com as amarras, as marcas, as questões e as porfias que porventura, noutrora você andava. Você está enxertado na oliveira, mas precisa de um tempo. Porque até o fruto que você vai produzir tem que ser fruto confiável. Os frutos confiáveis, a sociedade respeita, admira e quer esse fruto. A seiva é o Espírito Santo. É Ele que vai dar o norteamento. A parte essencial da produção do fruto tem a ver com a seiva. O Espírito Santo nutrindo a partir do fundamento. É tirando tudo que você trouxe e lhe dando tudo que você precisa. Tirando tudo que você trouxe. Eu trouxe isso aqui, eu estou enxertado aqui, mas eu ainda tenho coisas dentro de mim. Tem que sair tudo. E tem que tomar cuidado, porque geralmente quem não produz fruto, produz encantamento. Produz uma asneira no meio do povo. Inclusive é um povo bem quisto. É um povo que rapidamente floresce no meio da galera. Só que só tem uma forma de você medir a árvore. É através do quê? Não tem outra. Cadê os frutos que você produziu? Ou melhor, o ano acabou. Dia 22 é a nossa virada de ano. Você produziu o quê? Eu fico perturbado comigo mesmo. Considero que foi um ano de muito labor, de muita tomada de decisão, de muito não entender muita coisa, mas me submeter. Mas eu estou acelerado. É fato que em algum momento parece que o tempo está atropelando a gente, embolando. Sabe, alguém já tomou aquele caldo no mar? Já fala, a onda está fraquinha. Aí você vai indo, você quer sair, a onda lhe puxa, aí um vai, derruba. Você acha que você está se livrando, o outro te puxa, vem de novo. Então você toma um caldo por cima do outro, você vai ver, está bêbado. De quê? De água do mar. Você bebeu? Não. Fui arrebentado pelo próprio mar. Então esse é um ano que tem muita gente arrebentado pelos caldos.
pelos caldos que tem recebido. E o diabo é muito estrategista em fazer com que os caldos, as guerras, dificultem o andar fluindo e produzindo fruto da membresia cristã. Você se preocupa muito mais com o que há de comer, com o que há de vestir, com as contas para pagar, do que com o modelo que tem que se apresentar perante o eterno. E isso tem roubado muita gente. Isso tem distraído muita gente. Ah, mas eu faço o que com as contas? Tá, e você faz o que com sua vida? Você tem que decidir, porque senão você vai acabar no final sentado em uma praça, igual aquele rapaz. Ele vai dizer, não, ó irmão, eu vou te falar como eu era muito reto na igreja. Eu estava no culto terça, quinta e domingo, mas para mim nada acontecia, eu peguei e me retei mesmo. Tu se retou? Aí foi tocar violão com os pingunços. Foi o que aconteceu. Era um levita que não entendeu o que é ser enxertado. Seja você a transformação. Seja você o que o ambiente precisa. Seja você o que restaura os muros, que edifica o altar. Seja você quem põe ordem. Ah, é um tempo de crise, é crise para todo mundo. O país está uma lástima, então é lástima para todo mundo. Agora Deus nos prometeu livramento. Deus nos prometeu, se nós fôssemos fiéis, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é uma promessa e é inabalável. Ninguém vai poder impedir tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito de se cumprir, somente eu e você. Então, a dificuldade de ter alguém sendo enxertado em nós, sem cumprir a totalidade do que o Senhor requer, vai gerar desvio. Não é para se enxertar porque você é bonito, porque você é um cara que cumpre tudo na linha. Não é para se enxertar porque você representa o céu. É para se enxertar porque você também trava suas guerras, você trava um monte de situações no seu dia a dia, porém você está convicto que nem cilada, armação, principado, potestade, ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar aquilo que você estabeleceu com o eterno. Você acreditou e você está frutificando. Eu plantei uns pés de coco aqui no fundo, e o cara falou para mim assim, quando eu comprei aqueles coco anã, ele falou assim, aqui em 8 meses, irmão, se prepare. Falei, 8 meses? Ele falou, é. Falei, rapaz, vou comprar. Aí comprei. Falei, não cresce não, né? Ele, por quê? Eu falei, é o meu tamanho, irmão. Falou, bem pouco, bem pouquinho. Falei, então tá bom. Do nada uma escadinha você já tira. Falei, pronto. Comprei. E ele esqueceu de falar que tinha que gastar um monte de dinheiro para nutrir esse pé. E aí eu plantei e nada do coco. Falei, esse coco veio com cão. Nada de uma maresia, meu amigo, para começar um negócio. Aí eu peguei, fui lá na loja, o cara falou, não, pô, mas você não comprou os nutrientes. Falei, você falou de alguma banana de nutriente, pô? Falou que é para molhar. Eu molhei, tá molhando lá. Ele falou, meu amigo, a depender da terra, como é que é. Aí eu comprei um monte de nutrientes, sal, um balde de monte. Gastei uma nota. Esses cocos custou caro. Aí, quem aqui já tomou da água desse coco aí no fundo? Não tomaram? Não mereceram. Brincadeira. Você já viu água mais doce que essa? Perfeita, né? Aí você está botando inveja nos irmãos que não tomaram. Pronto, os próximos eu vou deixar que vocês tomarem, viu? Tá bom? É só orar para poder, que tá lento mesmo lá, viu? Eu achei que acabava e já vinha com tudo, mas alguém meteu a mão lá onde não devia, provavelmente. Aí foi arrancar um coco daquele e deve ter atrapalhado a safra. Mas eu já arranquei esse ramo, viu? Então o que é que eu quero que vocês entendam? Esse coco ele é maravilhoso, a água dele.
Só que ele teve um investimento e uma dedicação de tempo muito grande. A terra era ruim e eu não sabia. Então eu tive que comprar terra boa. Tive que comprar vitaminas boas. Que a gente está muito mal acostumado. Chegou no lugar e tem que oferecer alguma coisa. Eu cheguei num lugar, eu tenho que ter alguma coisa a oferecer esse lugar. Por isso que tem um monte de gente na igreja que não produziu nada. Nada. Aí 8 meses você vai ver, Deus vai fazer algo muito rápido na sua vida. O cara fala, amém, glória a Deus, chega, não acontece nada. Rapaz, já estou aqui há 4 anos, meu amigo. Parece que no meu caso, Deus pegou o meu processo e foi botando para baixo. Igual o pessoal que tem aí, quando cuida dos assuntos do povo. Não é não. É porque você achou que não precisava de nutriente. Você achou que por si só as coisas iam acontecer porque você está sentado aqui. Não, tem que ter vitamina diária. Tem que ter busca diária. E tem que florescer. Quando o Pai do seu alto e sublime trono, ele observa que suas flores ou suas folhas estão bonitas, o que é que ele faz? Poda. E aqui, essa palavra aqui, vai acontecer, o ensinamento de Jesus vai acontecer, tudo indica que foi no mesmo dia que teve a ceia, tá? Tudo indica que foi no mesmo dia, ou um dia antes de ocorrer a ceia. Ele está ensinando, ele está dizendo que Pedro vai trair ele, e depois ele vai explicar como é que funciona esse enxerto. E vai falar para eles também, olha a dificuldade que eu tenho com vocês, porque vocês são naturais. O natural, ele só quer herdar. Mas lá na frente vai ter um povo que alguém vai me ferir, para eles produzirem, para outras nações. Então Paulo é o responsável por fazer isso. Gerar esse entranhamento de nós em Cristo. E nós vamos ser, não mais o jambuzeiro ou zambuzeiro, nós vamos ser quem entendeu que independente de não termos nascidos lá, por aceitação somos. Somos agora permanecer, aí é obrigação nossa. Esse permanecer é o calcanhar de Aquiles. Esse permanecer é difícil, porque ele não favoreceu aos dele também, foi o que nós lemos. Os dele, que são naturais, ele não poupou. Vai poupar eu e você? Há um preço, há uma condição, e há um valor a cada dia que tem que ser empregado. Desde busca, desde cuidado, desde ser transformado dia após dia, renovando o entendimento, renovando através da palavra de Deus, tudo aquilo que são os fundamentos, as suas crenças, principalmente. O que é que você pensa do céu? O que é que você pensa do reino? O que é que você quer do Senhor? As suas crenças estão baseadas em crenças de colheitas, para hoje, para esse mundo, para essa terra, ou você reconhece que veio de lá e vai ter que voltar para lá para o grande encontro? Porque se ele veio para os dele. E outra coisa, Paulo disse, tudo que eu estou fazendo aqui, por mais que eu goste de vocês, é para provocar ciúmes aos meus. É para os meus sentirem desejos, de pelo menos pararem para refletir. Como que esse povo aceitou? Como que esse povo produz? Como é um tanto quanto perturbador para Israel, quando o mundo todo vai visitar Israel. Por dia tem mais de 100 nações em Israel, visitando, acreditando valor na oliveira, na videira, no pão, na água.
E todo mundo vai lá, ver, experimentar, receber. E o povo de lá está vivendo no litúrgico. E eu falei para aquele rapaz também, que de forma cotidiana, o povo judeu, ele já tem um exemplificar de cumprimento por questões das leis. Ele já tem as leis que devem ser cravadas dentro do coração de cada um deles, dos seus descendentes. As 613 leis. Essas leis, elas são cravadas desde a idade pequena e vai crescendo. 80 a 90% do judeu, ele tem todas essas leis e podem recitá-la. Só que ter lei é uma coisa, cumprir segundo o fundamento é outra completamente diferente. Um exemplo, ali no livro de Romanos, quando nós lemos a partir de que versículo? Do 11, não foi? No 8 em diante, você vai ver que está tendo Davi, ele vai falar algumas coisas. Em Romanos, a história é contada assim, falando o que Davi disse acerca do povo, que eles precisariam ser moídos, que eles precisariam passar por um aperto grande. E também fala que Deus diz assim, eu separei um povo. Faz a menção de Elias, quando diz assim, eu fugi porque só tinha eu. E aí Deus fala, eu separei 7.000, guardadinhos lá. Quem são esses 7.000? 7.000 remanescentes. É quem vai validar o que importa. É quem vai renovar a figueira. São 7.000 plantas novas, enxertadas, não mais com ferida, mas com cumprimento de propósito, porque já é natural. Os 7.000 naturais estão. O Senhor, essa história não ia se repetir no Novo Testamento se não fosse para um cumprimento em dias que nós estamos vivendo, ou morremos e outros vão ver, não sei. Eu creio que seremos arrebatados. Inclusive eu vejo que as coisas estão tendenciando para talvez nós sermos essa geração mesmo. Mas se não formos, que os nossos filhos guardem os fundamentos. Por isso a necessidade de você incutir na vida dos seus filhos a palavra. Você tem que dedicar tempo a eles, para que eles venham mergulhar na palavra. Porque senão, quando você morrer, e certamente vamos morrer, eles vão continuar defendendo o Evangelho? Depende do que você está dando a eles. Você está dando realização ou propósito? Vou repetir, você está dando para os teus filhos realização ou propósito? Realização, eu quero, eu sonho, meu sonho é isso, meu sonho é morar fora, que sonho? Meu sonho é fazer não sei o quê. Tu não foi enxertada na videira, ordinários, entendeu? A guerra. Mas vai parar a vida por isso? Não, eu vou cumprir tudo como propósito. A hora que o céu requerer, eu mudo. A hora que o céu requerer, eu me transporto de um lugar para o outro. Mas eu estou aqui para atender a demanda do céu, a demanda do reino. A minha prosperidade gerada não é para benefício particular, ainda que eu viva dele, ainda que como mordomo eu coma bem, eu viva bem, eu possa fazer tudo isso, morar bem, mas eu sou mordomo. Essas riquezas transitórias. Agora, tem uma riqueza na eternidade. E por que Jesus usou a referência
do pé de uva. Porque naquele tempo, a moeda tinha uma imagem de um cacho de uva. É importante saber o que é que você vai dar valor. Todo mundo ficou calado porque não entendeu, não foi? Ou entendeu? Vou clarear. Todo ramo estando em mim e produzindo, ele faz o quê? E ele vai podar para que a próxima. E quem não dá fruta, ele faz o quê? Por que ele corta? Eu também pensei que era para extinção. Esse primeiro corte é segunda chance. Você pode ver, chegue na árvore, pode ela e ver o que acontece. A intenção é que no florescer a seiva influencie para um novo tempo. Então o que acontece? Por que poda? Porque uva ou videira, ela não pode crescer para baixo. Seus galhos. Diga por quê? Porque toca na terra. Então sempre vinha um homem cortar. Porque quando vinha o orvalho que caía na terra, pingava na areia, melava o ramo. E esse ramo era contaminado e ele tinha dificuldade para produzir fruto. E o problema não está na raiz, porque a raiz é boa. O problema está no crescimento, para onde está crescendo, a direção que está seguindo. E aí ele vinha, aí você vai dizer, o ramo bom, ele poda, o ruim ele corta. Por quê? O ruim é aquele que quando ele pegou no chão, ele lavou e prendeu. Quando ele voltou, estava lá de novo e não produziu fruto. Por quê? A contaminação da terra. Entenda, a raiz não é você. Você é ramo. E ramo tem que estar no seu lugar, sem se envolver em assuntos que não louvem, não exaltem, não engrandeçam o Senhor. Então, quando ele corta, é mais uma chance. Porque esse reino não vai guerrear contra si. Então vamos ver o que acontece na próxima. Na próxima, lembra da figueira? Jesus sente fome, não é isso? Quando ele sente fome, ele fala o quê? Ele quer o quê? E ele passa e não tem. E qual é o comando de Jesus? E o que é que o cuidador fala para ele? Ô Senhor, vamos podar. Vamos podar, vamos limpar. Porque aí talvez na próxima. O que é que Jesus fala? Eu já estou passando aqui há muito tempo. Você não entendeu, né? Já tirei da terra. Já lavei. Já levantei. Já cortei. Nada funciona. É o que agora? Corta. Porque o evangelho não pode ser zombaria. O evangelho vai fluir, quer você goste ou não, quer você queira ou não. O poder de Cristo vai se manifestar. Louvado seja Ele. Então, deixa eu ver o nome da palavra que é difícil. Pronto. A tradução grega para cortar aqui é airó. E esse airó quer dizer limpar, erguer e não desperdiçar. Essa mesma interpretação é utilizada. Lembra daquela multiplicação dos pães e peixes de Jesus? Ele vai falar por discípulos. Airó.
recolha tudo, não desperdice nada e levante. Observe que ele levanta, ele oferece, ele consagra e a multiplicação ocorre, ele tira da terra. Quando termina a refeição, ele dá uma ordem: recolha tudo e não desperdice. Ai, dó. Não é para cortar, não é para zombar, não é para fazer desperdício, porque a graça veio, porque o milagre aconteceu, porque a multiplicação chegou. O que é que Jesus está ensinando? Por mais que viva milagre, prodígio, maravilha, fica firme. Porque senão, na próxima estação, o Senhor quer que você produza, e se você não produzir, vocês também. Uns para limpeza, outros para erguerem, mas outros para serem objetos de queimadores de lenha. Então, analise o tempo que você está, analise como está a sua folhagem e analise o porquê que ainda determinados tipos de frutos não se fizeram reais na sua vida. A inconstância, os altos e baixos, as porfias, a carne pulsando, total não está enxertada em Jesus. Ah, mas é uma guerra. Eis aí o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nos enxertou em si e nos deu uma nova vida, nos deu um fundamento que nunca você teria, lhe deu um sobrenome de servo de Deus. Aquele é servo, aquele é servo. Então, noutrora você podia passar por lugares e as zombarias serem iminentes, serem gritantes, mas a partir do momento que você reconhece quem é o eterno e onde você está enxertado, e valoriza isso e faz a diferença, as coisas começam a mudar na sociedade. Precisamos parar de nos preocupar com as folhas. Ah, mas eu estou me sentindo podado. Opa, poda é boa. Poda é boa. Pô, mas essa poda está todo mundo me vendo feio. Ah, você gosta de chegar e todo mundo vendo você verdão, bonitão. Só que a poda é bom para um nível de frutificação maior e mais excelente. Então, queridos, a dor do enxerto você nunca vai sentir se você não entender o que é padecimento pela obra. Se você entender o que é padecimento pela obra, a dor do enxerto vai incomodar você. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se coloque de pé aplaudindo Jesus. Glória a Deus. E aí, tu é figueira brava ou tu é o enxerto certo? A dor do enxerto, a planta sente, a folha não. Não sente. Por isso que nós precisamos redefinir muita coisa. E naquele tempo ele usou o exemplo da videira, porque era dinheiro também. Eu sou a videira verdadeira. Isso não é verdade. Dinheiro, recurso, coisas temporais, isso não são verdades. As verdades eternas são vocês enxertados em mim, produzindo tudo aquilo que o Pai está requerendo. E fiquem tranquilos, que como um Pai em amor é comigo, em amor eu serei com vocês. O Senhor, Ele prometendo para nós, que tudo que você passar aqui, todas as coisas que vocês forem acometidos aqui, haverá uma recompensa. Não dessa moeda com foto de uva, e não de uma folhagem bonita que o povo gosta,
mas de fundamentos sendo estabelecidos aqui, que vão gerar uma riqueza infinitamente maior lá. Ah, mas é feio aqui, mas é bonito lá. Você precisa falar coisas aqui que vai criar choque para a maioria das pessoas, principalmente as que são carnais. Vai dizer, não, é muito bruto, é muito ignorante. É ignorante, é brutalidade ou é verdade que você não gosta de ouvir? São princípios que você já negligenciou há muito tempo, e quando encontra com alguém que tem coragem de lhe falar as demandas emergenciais acerca da sua conduta, você fica perturbado. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Adore ao Senhor.